Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é desenvolvimento da criatividade por estímulo e desconstrução de ideias. Tópico a ser abordado nesta aula, desenvolvimento da criatividade por estímulo e desconstrução de ideias. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de reconhecer as situações onde é possível ser mais criativo, analisar situações com um olhar criativo, definir ações para aumentar a criatividade. Como é que a gente, então, aumenta a nossa criatividade? Eu digo que a gente só precisa de 3 instrumentos. O primeiro deles é um bolso, o segundo deles é um papel e o terceiro é uma caneta. Você pode variar também, né? Você pode não usar caneta, você pode usar lápis, você pode não usar papel, você pode usar o seu smartphone, o seu dispositivo móvel, e aí também você pode não usar bolso, se você quiser, por exemplo, gravar no seu smartphone as ideias que você tem. Por que eu falo isso que é bolso, papel e caneta? Porque criatividade é um músculo e eu preciso então tonificá-lo para que ele gere melhores resultados. Agora, como é que eu consigo aumentar isso? É quando eu consigo tomar nota das ideias e das conexões que eu faço. Porque muitas vezes a ideia aparece e se você não toma nota, rapidamente ela vai embora. E ela vai embora mesmo, que fica muito difícil você conseguir depois tentar recapitular aquilo que você pensou. Ou mesmo uma frase. Quando você monta uma frase muito boa, por exemplo, para vender o seu produto, e alguns instantes você não anota aquela frase, depois fica muito difícil você relembrar que frase você disse que foi tão boa, que soou tão bem, mas que você não anotou, você perdeu. Anote as ideias que você tem. Esse é o grande segredo para você tonificar a sua criatividade. Eu, por exemplo, eu durmo em casa e do lado da cama tem um caderninho com uma caneta. Se eu acordo à noite, por algum acaso, com alguma ideia na cabeça, imediatamente eu anoto essa ideia. Por quê? Porque se eu não anotar, certeza que ao acordar de manhã eu não vou lembrar mais o que eu tinha pensado, que era uma solução talvez, para algum problema, para algum desafio, a resposta para alguma situação que eu estava vivendo, ou para alguma coisa que eu queria criar, e aí passou. E eu sempre anoto as coisas que eu fico pensando. Por exemplo, se eu estou fazendo uma caminhada pelo bairro, eu estou lá com o meu smartphone no bolso, se eu penso alguma coisa que vai me ajudar, eu não tenho papel e caneta naquele momento, meu smartphone gravo a minha voz falando aquela ideia que eu pensei. E à medida que eu vou usando esse artifício de encher meus bolsos de ideias anotadas ou o smartphone de áudios que eu gravei coisas, isso vai me servindo para juntar essas ideias todas em algo novo, que talvez não seja para o uso amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Talvez ele vai ser usado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano talvez. Mas você ter esse banco de ideias anotado garante que você coloca foco e que você então tonifica o seu mecanismo de criatividade. Isso é bastante importante. A criatividade, ela é, no fundo, um grande estímulo, por isso que eu sempre falo da conexão com a palavra criatividade e criança. No latim tem a mesma origem, porque a criança ela desenvolve a partir do estímulo. O estímulo que você dá cognitivo, o estímulo que você dá afetivo. Quando a criança começa a engatinhar e começa depois a querer andar, você vai fazer o quê? Você vai estimulá-la a fazer cada vez mais esse tipo de movimento. E a partir daí que ela vai então adquirir essa competência para andar, para engatinhar. Quando a criança começa a estudar e ela vai ter a sua lição de casa, você estimula ela a desenvolver o processo cognitivo, entende muito bem, você foi muito bem, você falou a palavra certa, você fez a conta correta, você estimula a criança e ao estimular a criança, ela vai ganhando novas competências. A criatividade é a mesma coisa, é sempre você estimular a sua capacidade de ser criativo. Criatividade é uma competência humana, alguns usam mais, outros usam menos, alguns nem usam, mas é uma competência humana, todo mundo nasce com a capacidade de ser criativo. E eu trago essa figura do rapaz aqui querendo enxergar alguma coisa debaixo do sol, e é muito interessante analisar o seguinte, ele está tentando enxergar alguma coisa, talvez ler uma placa, talvez de trânsito, talvez ler algum anúncio de um outdoor, alguma coisa, não sei o que ele está procurando ali. Mas mostra que ele está querendo se proteger do sol para poder enxergar alguma coisa na frente.
Só que é muito interessante que ele usa a mão para poder se proteger do sol e enxergar. Só que ele tem um óculos escuro, que está preso na camiseta, e ele tem um boné que está com a aba virada para trás. Ou seja, ele já tem os mecanismos necessários, as ferramentas necessárias para poder conseguir enxergar melhor debaixo do sol. Mas ele não faz uso. Ele busca uma terceira possibilidade, que você pode pensar, poxa, muito criativo, porque ele teria aqui 3 possibilidades. Naturalmente ele só teria 2, o boné ou o óculos escuro, ou a combinação dos dois. E ele criou então uma terceira possibilidade de enxergar. Mas eu também poderia pensar, ele não precisaria nem do boné e nem do óculos escuro, já que ele não está usando e ele está usando um recurso da mão. Criatividade é isso, é usar os recursos que você tem. Esse rapaz, ele já tinha um recurso natural que era a mão, mas ele poderia ainda assim somar coisas e usar o boné e usar o óculos. Criatividade é um músculo. O interessante é que você consiga tonificar esse músculo cada vez mais. Um outro exemplo que eu dou, eu mostro para você essa foto, né? E o que você percebe dessa foto? Bom, salsichas, né? Um alimento como outro qualquer. Salsicha. Muito bem, mas se eu colocar para você salsicha e mostrar para você um pão, você já começa a pensar num lanche. Você já começa a pensar que você vai, né, abrir esse pão, colocar a salsicha, você já começa a pensar na possibilidade de formar um lanche. E se eu colocar para você então ketchup e mostarda, você vai dizer cachorro quente. Associar 4 elementos, né, salsicha, o pão, o ketchup e a mostarda, te leva a um conteúdo chamado cachorro quente. Só que esse é o grande entrave da criatividade. Por quê? Lembra na nossa aula 1, quando a criança olha para o problema da hipotenusa e diz, encontra o x e o x está aí aos seus olhos. Ela não começa a calcular, a fazer conta para encontrar o x. Esse raciocínio é o mesmo que provavelmente você chegou quando eu te mostrei esses 4 elementos. Ao te mostrar esses 4 elementos, você deduziu automaticamente que era um hot dog. Ou seja, você não usou a criatividade, porque olhar uma nova possibilidade sobre aquilo que já existe. Você automaticamente deduziu hot dog, cachorro quente, e acabou. Não se gera mais possibilidade, não se gera mais nenhuma ideia, não se cria nenhuma conexão das suas ideias a partir de 4 elementos, porque você já fechou que esse é o mapa da construção de um cachorro quente. Ah, mas não tem outra possibilidade de fazer que não seja essa? Claro que tem. Eu poderia, por exemplo, pegar essa salsicha, picar essa salsicha bem picadinha, o máximo que eu pudesse, misturar o ketchup com a mostarda juntos e fazer um patê de salsichas e passar no pão e comer um pão com patê de salsicha. Não seria mais cachorro quente. Percebe o uso da criatividade? Usar os elementos que se tem, mas com um freio de não chegar a uma resposta óbvia que é aquilo que todo mundo conhece. É uma nova possibilidade sobre aquilo que já existe. Se eu dissesse para você que eu sou um especialista em fazer patê de salsicha com ketchup e mostarda no pão e fica delicioso, é um novo produto. É um pão com patê, não é mais o cachorro-quente. Portanto, na minha lógica, eu posso olhar esses 4 elementos e pensar 2 soluções possíveis, o cachorro-quente ou o pão com patê. Você pode pensar ainda outras possibilidades aí. Mas a criatividade é essa, é a capacidade de não chegar à conclusão óbvia, mas de você pensar um pouquinho e pensar novas possibilidades sobre aquilo que já existe. Se eu disser para você agora o seguinte, não pense num elefante cor-de-rosa, qual seria a imagem que está na sua cabeça neste momento? Eu disse para você, não pense no elefante cor-de-rosa. Eu tenho certeza que na sua cabeça está povoando aí um elefante cor-de-rosa imenso, né? Eu digo a você, talvez nem precise dizer para você, né? Eu só coloco aqui a placa indicando que não pense num elefante cor-de-rosa e na sua cabeça existe um elefante cor-de-rosa e você não consegue mais tirar essa imagem da sua cabeça. A criatividade é esse exercício de você conseguir tirar o que já existe para construir alguma coisa nova. E como é que eu faço isso? Ó, aqui a gente tem uma ilustração que mostra o seguinte, olha, cada cérebro ele é único, né? Pois possui o seu próprio sistema de conexões ou mapas mentais. As suas conexões são diferentes das minhas conexões. E elas vão depender da sua história de vida, daquilo que você aprendeu, enfim. Se você ouvir 2 canções e eu ouvir as mesmas 2 canções e eu pedir para você, a partir dessas 2 canções, formar uma terceira,
essa terceira canção que você vai formar não vai ser a mesma canção que eu vou formar, a partir das mesmas canções que a gente existiu. Por quê? Porque embora a gente tenha ouvido as mesmas duas canções, já existia na nossa cabeça várias outras ideias, desde que a gente nasceu, que vão levar a gente a conclusões diferentes. Por quê? Porque eu posso lembrar numa canção de uma outra música, uma música que eu cantava na infância, que a professora me ensinou no primário, enfim, eu posso pensar várias outras coisas que você vai pensar de forma diferente e a gente vai chegar a um resultado diferente. Por quê? Porque isso são as nossas conexões mentais. Isso é a forma como a gente trabalha dentro da nossa cabeça, essas conexões. Elas são totalmente diferentes e, portanto, elas vão criar mapas diferentes. O nosso cérebro, ele mantém conexões permanentes. Por quê? É a forma como você sabe e lembra o endereço da sua casa. Se eu disser para você agora, qual o endereço da sua casa? Você vai me dizer, mas você não estava pensando nisso nesse momento. Mas existe uma conexão que diz a você qual é. E se você precisar voltar para casa neste momento, se por exemplo você está aí no trabalho, você volta para... Você conhece a conexão, você sabe o mapa para você chegar até a sua casa. É essa mesma construção que acontece na nossa cabeça. Essas conexões, elas funcionam como lentes de percepção, ou seja, a forma como eu vejo o mundo. A forma como eu vejo um pão, uma salsicha, um ketchup mostarda, já me indica que na minha lente de percepção só pode ser um cachorro quente. Toda informação é comparada aos mapas mentais existentes. Olha aí, validando que esses 4 elementos formam um cachorro quente. Na maior parte do tempo, agimos no modo automático, ou seja, cachorro quente, de acordo com os nossos mapas mentais. Situações novas e complexas exigem aprendizado, pois não encontramos respostas em nossos mapas mentais. Ou seja, se eu digo para você que agora tem a possibilidade de criar um pão com patê, é uma nova conexão a partir dos 4 novos elementos, dos 4 elementos que já existiam. Então é uma nova conexão, é um novo mapa que vai ser construído dentro da sua cabeça. Isso demanda mais energia que pensar e agir no modo automático. Olha aí que interessante, isso até é um modo de sobrevivência. Por que a gente automatiza as coisas? Porque é um modo de gastar menos energia. Né? Por que você acorda de manhã, escova os dentes com a mesma mão, penteia o cabelo do mesmo jeito? Porque isso é um piloto automático. Você está no módulo de poupar energia. Porque aprender algo novo demanda energia. E o cérebro não quer esse esforço. Por isso que mudar hábito é tão complicado. Porque o hábito o que é? É uma repetição daquilo que você já sabe. Mudar o hábito significa ensinar ao seu cérebro uma nova conexão. E isso gera esforço. E esse esforço o cérebro rejeita. Por isso que se você muitas vezes é sedentário, fica difícil você começar a fazer uma academia, porque o corpo vai resistir, ele vai doer, então você não vai querer fazer essa mudança de hábito, que é mais fácil ficar sentado no sofá, mais fácil ser sedentário. A mesma coisa é a leitura, se você não tem o hábito da leitura e começa a ler de um dia para o outro, você vai ficar cansado, você vai resistir, porque o cérebro está aprendendo algo novo. Num dado momento, ir para a academia ou fazer leitura passa a ser normal, piloto automático, passa a ser um novo hábito. Então demanda energia mudar hábitos, por isso que é tão difícil muitas vezes mudar hábito. E este esforço extra provoca resistência em mudar o comportamento habitual. Eu dei exemplos aqui que é exatamente como acontece na nossa cabeça. Mudar, criar uma nova conexão exige esforço. Criar novas conexões é relativamente fácil, no entanto, para mantê-las é preciso esforço, ou seja, eu preciso ir na academia hoje, amanhã, depois, até que vira hábito, ou seja, precisa de esforço. Do mesmo jeito, eu quero adquirir o hábito da leitura, preciso ler hoje, preciso ler amanhã, depois, para que vire hábito. Demanda esforço, eu preciso lutar contra a corrente. Aliás, um bom exemplo, se você for aprender a surfar, por exemplo, para você conseguir chegar na onda, você precisa passar a arrebentação. Mas para passar a arrebentação, é um esforço brutal para você conseguir. Uma vez que você consegue, fica mais fácil você chegar nas ondas e então começar a aprender a surfar. É mais ou menos isso, é esse esforço que você precisa ter para resistir essa situação difícil para depois se tornar um novo hábito. E isso exige, obviamente, repetição. Somente com repetição e insistência podemos sedimentar novos mapas e, consequentemente, novas formas de agir e de se comportar. Olha, sedimentar, ou seja, deixar ali
concretizado que de fato o novo hábito aconteceu. Quanto maior a motivação, maior a chance de mudar. Se eu tenho uma motivação, se eu consigo saber por que eu quero adquirir esse novo hábito, aí fica mais fácil eu usá-lo. Então, se eu quero desenvolver criatividade, porque eu quero ter uma melhor performance no meu trabalho, porque eu quero ganhar uma promoção, porque eu quero mudar de profissão, porque eu quero construir coisas novas a partir da minha profissão, se eu tenho essa motivação para aprender a ser mais criativo, fica mais fácil eu construir esses novos mapas mentais. E qual que é o grande fator que nos impede de construir mapas mentais? São as lentes de percepção que são formadas pela nossa história pessoal. A minha mãe sempre dizia que cachorro que foi mordido por cobra tem medo de linguiça. Ou seja, a lente de percepção do cachorro, quando ele olha a linguiça, ele pensa que é cobra e, portanto, ele se afasta. História de vida. Se a história te marcou em determinados pontos, às vezes fica mais difícil você voltar a eles. Por exemplo, como traumas, como pensamentos ruins, enfim, coisas que aconteceram a você, muitas vezes te impedem de criar novos hábitos, de olhar para aquelas coisas com um novo olhar. Crenças e valores, a forma como, naquilo que você crê, nos valores que você tem, eles podem muitas vezes te bloquear a ser mais criativo, porque você pode não aceitar, por uma questão de crença, por uma questão de valores, novos hábitos, por exemplo. O seu estado físico, a sua condição de saúde pode ser também uma situação que te limita a desenvolver novas lentes de percepção. Você imagina que você esteja com dor de cabeça, fica muito difícil você querer aceitar uma nova ideia, porque na realidade o que você quer é um alívio para a sua dor de cabeça. Então o seu estado físico influencia. E os seus objetivos também. Se o seu objetivo, por exemplo, não tem nada a ver com aquela ideia que está sendo apresentada, talvez você não vai querer nem ouvir aquela ideia. Mas, se você ouvir, talvez você vai criar uma nova conexão que pode te ajudar num objetivo. Mas o objetivo, muitas vezes, ele nos dá tanto foco que ele deixa a gente de ter a possibilidade de criar novos mapas mentais, de abaixar essas lentes de percepção e conseguir enxergar coisas de um outro jeito, de um outro patamar. O Einstein dizia que a mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Isso é o que o Einstein diz sobre as lentes de percepção. Quanto mais conteúdo eu agrego, mais fácil fica para eu ser criativo. Lembra da ideia do bolso? Anotar as ideias, anotar as situações. Quando você vai aumentando, você vai criando um campo maior de possibilidade de uso de conexões. E eu represento isso com essa ideia aqui. Quando eu tenho uma ideia, traço, uma ideia. Se eu tenho duas ideias, eu tenho dois traços. Se eu tenho 3 ideias, eu já consigo formar um triângulo. Já é uma ideia nova, a partir de 3 ideias que existiam. 4 ideias vai dar um quadrado. 5 ideias, aí um pentágono. E aí você vai, 6 ideias, 7 ideias, 8, 9, 10 ideias, é uma nova forma, é um novo produto, é um novo serviço, é uma nova coisa. E aí, ideias infinitas são infinitas possibilidades. Eu recomendo que você procure no YouTube, enfim, o discurso do Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, quando ele fala para os formandos de Stanford sobre a ligação dos pontos, essa coisa de ligar os pontos do passado para construir um novo futuro. É mais ou menos essa ideia, é a possibilidade de você buscar outras ideias do passado para você ligar os pontos e criar um novo futuro. E você só consegue ligar pontos daquilo que você viveu, daquilo que você anotou. Não tem como você ligar pontos do futuro porque eles não aconteceram. Mas o futuro é criado pelos pontos que você liga do passado. E aí, infinitas ideias, infinitas possibilidades, infinitos pontos. Olha aqui a frase do Steve Jobs, dizendo que não dá para ligar os pontos olhando para frente. Você os liga olhando para trás. Quando você olha para trás e vê todas as ideias que você tinha anotado, por exemplo, você consegue construir algo novo para o futuro. E aí, a gente propôs na primeira aula que você desenhasse uma casa. E aí eu queria que você pegasse essa casa que você desenhou e colocasse ela aí do seu lado. E aí eu queria que você desenhasse de novo essa mesma casa. Tá? Esquece da possibilidade de que você não mora numa casa igual a essa, como eu falei na primeira aula, que você talvez more num apartamento, não importa. Desenhe a mesma casa. E aí eu queria que você, ao desenhar essa mesma casa,
Pode desenhar aí, já começou? Então faz o desenho da casa rapidinho, 10, 15 segundos, desenha essa nova casa e aí você coloca o seguinte, ó, a primeira casa que eu desenhei foi essa, a segunda casa que eu desenhei é essa outra aqui. Isso quer dizer que a mão humana é incapaz de fazer uma cópia perfeita. E o que isso tem a ver com criatividade? Olha só, toda vez que você faz de um jeito diferente. Você não faz exatamente uma cópia igual. E isso então é a criatividade, é a tonificação do músculo que eu falo. Faça de novo, porque o de novo não será exatamente igual. E ao olhar para os dois, você já tem duas possibilidades de uma nova casa. Melhor, né? Mais próxima da perfeição, você pode ajustar. A mão humana é incapaz de fazer uma cópia perfeita. Qualquer desenho que você quiser fazer, pode fazer, vá tentando fazer 2, 3, 4, 5, 6 cópias iguais. Com a mão humana você não vai conseguir repetir o mesmo desenho. Sempre haverá alguma coisa diferente, porque sempre se criou algo novo. A casa que eu tinha desenhado antes não é a mesma casa que eu desenhei agora. São casas diferentes. Apesar de parecidas, são casas diferentes. O tamanho da porta não é o mesmo, o telhado não é o mesmo, a janela não é o mesmo, não tem a mesma forma. A mão humana é incapaz de fazer duas cópias idênticas. Isso é usar a criatividade. Criar coisas novas a partir daquilo que você já tem. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre desenvolvimento da criatividade. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de frequentar nossas redes sociais.